Olá, turma, tudo bem? Boa noite. Vamos lá, vamos começar mais um dia, né, da nossa leitura. Deus tem estado conosco até aqui e vai continuar, né? Nós não temos dúvida disso. Vamos orar, entregar esse momento para o Senhor e então começar. Hoje a gente vai ler a segunda carta de Pedro, né, aos discípulos, aos irmãos, e a gente vai ver o que Pedro está aqui para ensinar para nós. Jesus, muito obrigada por mais esse dia, por essa terça-feira, aliás, essa segunda-feira, né? E nós queremos te agradecer, Jesus, pelo que o Senhor fez até aqui, nas nossas vidas, na nossa caminhada, em tudo que o Senhor tem preparado para nós todos os dias na leitura, como tem sido bom nos alimentarmos da tua palavra e assim termos alimento espiritual para o nosso espírito. A nossa alma tem sido mais aquietada na nossa ansiedade, nos nossos anseios e desejos diários. O teu Espírito Santo tem ministrado e assim nós temos sido transformados dia após dia, Senhor, um pouquinho mais. Obrigada, Jesus, que o Senhor possa nos ajudar a terminar essa jornada desse ano e que 2023 seja, Senhor, com certeza um ano ainda melhor na tua presença, que nós possamos nos alimentar ainda mais do Senhor, que possamos desejar ainda mais esse alimento espiritual que é a tua palavra todos os dias, a comunhão com o teu Espírito Santo, a comunhão com o Senhor todos os dias. É isso que precisamos, Senhor, ter relacionamento de intimidade com o Senhor. Obrigada, Jesus. Muito obrigada, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Vamos lá, gente? Vamos ler? Então, hoje a gente vai ler a carta de 2 a Pedro e a carta de Judas. Vai ser as nossas duas cartinhas aqui, que são pequenas, e a gente então pode estar lendo elas junto. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 1. Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aqueles que mediante a justiça de nosso Deus e Salvador Jesus Cristo, receberam conosco uma fé igualmente valiosa. Graça e paz lhes sejam multiplicadas pelo pleno conhecimento de Deus e de Jesus, o nosso Senhor. Seu divino poder nos deu tudo de que necessitamos para a vida e para a piedade, por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Dessa maneira, ele nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas para que por elas vocês se tornassem participantes da natureza divina e fugissem da corrupção que há no mundo causada pela cobiça. Por isso mesmo, empenhe-se para acrescentar à sua fé a virtude, o conhecimento, ao conhecimento o domínio próprio, ao domínio próprio a perseverança, a piedade, a fraternidade e a fraternidade o amor. Porque se essas qualidades existirem e estiverem crescendo em sua vida, elas impedirão que vocês, no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo, sejam inoperantes e improdutivos. Todavia, se alguém não as tem, está cego, só vê o que está perto, esquecendo-se da purificação dos seus antigos pecados. Portanto, irmãos, empenhem-se ainda mais para consolidar o chamado e a eleição de vocês, pois se agirem dessa forma, jamais tropeçarão. E assim vocês estarão ricamente providos quando entrarem no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por isso, sempre terei o cuidado de lembrar-lhes estas coisas, se bem que vocês já sabem e estão solidamente firmados na verdade que receberam. Considero importante, enquanto estiver no tabernáculo deste corpo, despertar a memória de vocês, porque sei que em breve deixarei este tabernáculo, como nosso Senhor Jesus Cristo já me revelou. Eu me empenharei para que também depois da minha partida vocês sejam sempre capazes de lembrar-se destas coisas. De fato, não seguimos fábulas engenhosamente inventadas quando lhes falamos a respeito do poder e da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Ao contrário, nós somos testemunhas oculares da sua majestade. Ele recebeu honra e glória da parte de Deus Pai, quando de suprema glória lhe foi dirigida a voz que disse: Este é o meu Filho amado, em quem me agrado. Nós mesmos ouvimos essa voz vinda dos céus quando estávamos com ele no Monte Santo.
Assim, temos ainda mais firme a palavra dos profetas, e vocês farão bem se a ela prestarem atenção, como a uma candeia que brilha em lugar escuro, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça no coração de vocês. Antes de mais nada, saibam que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal, pois jamais a profecia teve origem na vontade humana, mas homens falaram da parte de Deus, impelidos pelo Espírito Santo. Pedro está inspirado pelo Espírito Santo, escrevendo essa carta aos irmãos, em geral, às igrejas, né, a quem estivesse sendo nesse momento endereçado essa carta. E nós percebemos que Pedro está falando sobre uma fé fundamentada, sobre uma vida de piedade, de graça sendo renovada a todo tempo. Ele começa a falar no versículo 5 que nós devemos nos empenhar em acrescentar fé e virtude. E aí, por consequência, as coisas vão só se desdobrando, porque ele fala a virtude, o conhecimento, ao conhecimento, o domínio próprio, ao domínio próprio, a perseverança, a piedade, a fraternidade e a fraternidade, o amor. Então, na verdade, a nossa vida de devoção a Deus, de relacionamento com Deus, ela precisa gerar um crescimento, um amadurecimento quase que automático, porque conforme nós vamos sendo cada dia mais conhecedores da palavra, da vontade de Deus, desse mistério que agora é revelado, que a palavra de Deus diz, dessa vida de comunhão com o próprio Espírito Santo, e o Espírito Santo vai ministrando a nossa vida, vai nos ensinando como é caminhar como verdadeiros cristãos. Então isso vai sendo derramado para as pessoas que estão ao nosso redor. Esse é o processo que Pedro está falando que acontece. E ele pede que a igreja então se empenhe cada dia mais em consolidar esse chamado, em consolidar esse entendimento, em consolidar essa vida com Deus, né? É disso que ele está falando, porque ele sabe que ele não vai estar aqui por muito tempo. Os primeiros discípulos, o que eles mais temiam é que tudo isso se perdesse, né? Por conta da grande perseguição. Nós estamos aqui aproximadamente no ano 67 depois de Cristo, nós estamos aí à beira do colapso em Jerusalém. Pedro está em Jerusalém, inclusive. Então, ele sabe muito bem que é iminente uma grande destruição, até por conta das profecias mesmo, e eles sabiam muito bem disso. Eles achavam que Jesus estava voltando, já estava às portas, porque para muitos judeus, para muitos cristãos, a volta de Jesus era ainda no primeiro século, porque eles achavam que tudo isso ia ter um fim, todo esse sofrimento, toda essa angústia, né, do Império Romano, desse grande império que dominava sobre toda a terra. Então, eles acreditavam de verdade que eles já estavam nos últimos dias da igreja na terra, e por isso que eles pregavam com tanta ênfase, por isso que eles pregavam com tanto amor, com tanta vontade, porque eles queriam alcançar o máximo possível de vidas. E com o passar do tempo, a igreja foi na verdade, experimentando esse grande avivamento, mas isso vai se perdendo, e Pedro está nos chamando novamente a esse entendimento de que Jesus está às portas, Jesus está voltando, e é nisso que nós precisamos perseverar e nos aprofundar, de conhecê-lo como ele é. Vamos lá então, 2 Pedro capítulo 2, ele diz assim: no passado surgiram falsos profetas no meio do povo, como também surgirão entre vocês falsos mestres. Estes introduzirão secretamente heresias destruidoras, chegando a negar o soberano que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. Muitos seguirão os caminhos vergonhosos desses homens, e por causa deles será difamado o caminho da verdade. Em sua cobiça, tais mestres os explorarão com histórias que inventaram. Há muito tempo a sua condenação paira sobre eles, e a sua destruição não tarda. Pois Deus não poupou os anjos que pecaram, mas os lançou no inferno, prendendo-os em abismos tenebrosos, a fim de serem reservados para o juízo. Ele não poupou o mundo antigo quando trouxe o dilúvio sobre aquele povo ímpio, mas preservou Noé, pregador da justiça, e mais 7 pessoas. Também condenou as cidades de Sodoma e Gomorra, reduzindo-as a cinzas, tornando-as exemplo do que acontecerá aos ímpios. Mas livrou Ló,
homem justo que se afligia com o procedimento libertino dos que não tinham princípios morais, pois vivendo entre eles todos os dias aquele justo se atormentava em sua alma justa por causa das maldades que via e ouvia. Vemos, portanto, que o Senhor sabe livrar os piedosos da provação e manter em castigo os ímpios para o dia do juízo, especialmente os que seguem os desejos impuros da carne e desprezam a autoridade. Insolentes e arrogantes, tais homens não têm medo de difamar os seres celestiais. Contudo, nem os anjos, embora sendo maiores em força e poder, fazem acusações injuriosas contra aqueles seres na presença do Senhor. Mas eles difamam o que desconhecem e são como criaturas irracionais, guiadas pelo instinto, nascidas para serem capturadas e destruídas. Serão corrompidos pela sua própria corrupção. Eles receberão retribuição pela injustiça que causaram. Consideram prazer entregar-se à devassidão em plena luz do dia. São nódoas e manchas, regalando-se em seus prazeres, quando participam das festas de vocês. Tendo os olhos cheios de adultério, nunca param de pecar. Iludem os instáveis e têm o coração exercitado na ganância. Malditos! Eles abandonaram o caminho reto e se desviaram, seguindo o caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o salário da injustiça. Mas em sua transgressão foi repreendido por uma jumenta, um animal mudo, que falou com voz humana e refreou a insensatez do profeta. Esses homens são fontes sem água e névoas impelidas pela tempestade. A escuridão das trevas lhes estão reservada, pois eles, com palavras de vaidosa arrogância e provocando os desejos libertinos da carne, seduzem os que estão quase conseguindo fugir daqueles que vivem no erro. Prometendo-lhes liberdade, eles mesmos são escravos da corrupção, pois o homem é escravo daquilo que o domina. Se tendo escapado das contaminações do mundo, por meio do conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, encontram-se novamente nelas enredados e por ela dominados. Estão em pior estado do que no princípio. Teria sido melhor que não tivessem conhecido o caminho da justiça, do que depois de o terem conhecido, voltarem as costas para o santo mandamento que lhes foi transmitido. Confirma-se neles que é verdadeiro o provérbio: o cão volta ao seu vômito, e ainda a porca lavada volta a revolver-se na lama. Então, esse segundo capítulo, Pedro continua dizendo, sobre essa questão dos últimos dias, desses falsos mestres que aparecerão. Podem perceber que no primeiro versículo ele fala assim, no passado surgiram falsos profetas no meio do povo, como também surgirão entre vocês falsos mestres. É impressionante como essas comparações trazem muito entendimento para nós, porque o que Pedro está dizendo é que no Antigo Testamento o que apareciam eram falsos profetas, falsos homens com mensagens que eles diziam que era de Deus, mas quando não era de Deus, eram mensagens do seu próprio ego, eram mensagens da sua própria cabeça, do seu próprio coração, da sua própria vontade, e se tornavam então falsos profetas, falsos, aquelas pessoas que traziam a mensagem dita de Deus, mas quando na verdade não era de Deus. Isso são chamados falsos profetas. É aquele que fala o que Deus não falou. É aquele que diz palavras dizendo que Deus falou, quando Deus não falou nada. Isso são chamados falsos profetas. Mas ele diz que nos nossos dias, ele diz que surgirão falsos mestres. E aí está o grande problema da nossa geração, inclusive. Pedro está alertando uma geração que está além da dele e está próxima do tempo do fim, que somos nós, inclusive. E hoje o que a gente mais percebe justamente são falsos ensinos e, por consequência, então nós temos falsos mestres, porque a palavra tem sido mal interpretada, mal ensinada, mal entendida e mal administrada com a vida dos cristãos. Então ele vai trazer nesse capítulo 2 um certo desprezo, não é essa palavra que eu quero usar, mas não está me vindo na memória agora a palavra que eu quero usar. Ele está totalmente
desiludido não é a palavra, gente. Eu queria achar uma palavra mais apropriada. Ele tá muito bravo com essa questão de nos últimos dias aparecerem tantos falsos mestres, pessoas que realmente falam que estão ensinando as coisas de Deus da forma correta, quando na verdade eles distorcem a palavra para trazer lucro, para trazer algum tipo de benefício, para corromper a igreja de Cristo, para fazer com que um grupo de pessoas venha para o lado dele por instinto de liderança, de prepotência mesmo, de tantas coisas, né? Existem líderes aí que ao invés de amar as ovelhas, estão ali para oprimir as ovelhas, né? E isso é muito triste, porque Pedro está nos alertando sobre isso. Então, se nós nos últimos dias precisamos nos preocupar com falsos mestres, o que mais nós deveríamos fazer se não estudar a palavra de Deus? Se não fazer o que nós estamos fazendo, que é ler a palavra de Deus. Então, eu creio que para todo cristão, a receita para os últimos dias é: conheça a palavra de Deus, medite na palavra de Deus, estude você mesmo a palavra de Deus, deixe o nosso maior ensinador, que é o Espírito Santo, nos ensinar todas as coisas, porque a palavra de Deus diz que ele ensina todas as coisas para nós. Então a própria Bíblia, ela se explica, a própria Bíblia, ela se faz entender. O Espírito Santo, ele é tão poderoso para trazer revelação ao nosso coração, basta que nós estejamos aqui prontos para ouvir e reagir, né, a essa instrução que o Espírito Santo traz, ok? Então é disso que Paulo está falando aqui no capítulo 2 para nós. Capítulo 3. Amados, esta é agora a segunda carta que lhes escrevo. Em ambas quero despertar com estas lembranças a sua mente sincera, para que vocês se recordem das palavras proferidas no passado pelos santos profetas e do mandamento de nosso Senhor e Salvador que os apóstolos de vocês lhes ensinaram. Antes de tudo, saibam que nos últimos dias surgirão escarnecedores, zombando e seguindo suas próprias paixões. Eles dirão: o que houve com a promessa da sua vinda? Desde que os antepassados morreram, tudo continua como desde o princípio da criação. Mas eles deliberadamente se esquecem de que há muito tempo, pela palavra de Deus, existem céus e terra, está formada da água e pela água o mundo daquele tempo foi submerso e destruído. Pela mesma palavra, os céus e a terra que agora existem estão reservados para o fogo, guardados para o dia do juízo e para a destruição dos ímpios. Não se esqueçam disso, amados. Para o Senhor, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Ao contrário, ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. O dia do Senhor, porém, virá como ladrão. Os céus desaparecerão como um grande estrondo, os elementos serão desfeitos pelo calor, e a terra e tudo que nela há será desnudado. Visto que tudo será assim desfeito, que tipo de pessoas é necessário que vocês sejam? Vivam de maneira santa e piedosa, esperando o dia de Deus e apressando a sua vinda. Naquele dia os céus serão desfeitos pelo fogo, e os elementos se derreterão pelo calor. Todavia, de acordo com a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, onde habita a justiça. Portanto, amados, enquanto esperam estas coisas, empenhem-se para serem encontrados por ele em paz, imaculados e inculpáveis. Tenham em mente que a paciência de nosso Senhor significa salvação, como também o nosso amado irmão Paulo lhes escreveu, com a sabedoria que Deus lhe deu. Ele escreve da mesma forma em todas as suas cartas, falando nelas desses assuntos. Suas cartas contêm algumas coisas difíceis de entender, as quais os ignorantes e instáveis torcem, como também o fazem com as demais escrituras, para a própria destruição deles. Portanto, amados, sabendo disso, guardem-se para que não sejam levados pelo erro dos que não têm princípios morais, nem percam a sua firmeza e caiam. Cresçam, porém, na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja glória, agora e para sempre. Amém. Então Pedro traz um verdadeiro alerta, né, para mim, para você, para a igreja em geral,
para todos os irmãos que estão lendo essa carta nesse momento e que já leram essa carta durante os 2000 anos de igreja, que eles estavam sendo alertados sobre os últimos dias, sobre a volta de Jesus, sobre nós permanecermos fiéis nos princípios morais da palavra, na vida, né, com Deus, no nosso verdadeiro conhecimento de Jesus Cristo, porque é isso que vai fazer com que a nossa vida esteja sendo encontrada em paz, imaculados e inculpáveis, né? Então Deus deseja nos encontrar dessa forma, da forma que Ele nos salvou, né? Limpos, redimidos, resgatados, santificados pela palavra. É disso que Pedro está falando. Ele fala que Paulo escreveu tantas cartas, né? E em todas as cartas ele escreve muitos ensinos como esse dele. Mas ele fala no momento aqui que Paulo tem algumas coisas que é difícil de entender, né? Mas para quem que é difícil de entender, gente? Para aquelas pessoas que realmente não querem parar um tempo para estudar, para meditar, para pedir que o Espírito Santo realmente traga luz na palavra e assim você possa entender. Até Pedro achava que algumas cartas de Paulo eram difíceis. E eu concordo com Pedro, porque muitas coisas ainda para nós é difícil de entender, mas a gente vai lendo, vai meditando e deixando que o Espírito Santo acrescente conhecimento para nós. É assim que é a vida cristã, é assim que deve ser, né, a nossa vida com Deus. Então Pedro termina essa carta agradecendo os irmãos, pedindo para que eles permaneçam aí, né, no crescimento da graça e do conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Vamos para a carta de Judas, que era irmão de Jesus. Esse Judas era o irmão de Jesus, tá? Assim como hoje a gente tem pessoas com o mesmo nome, existem tantas Marias, né? Hoje no Brasil, existem tantos Joãos, existem tantos Josés, existem tantos Pedros, né, ao nosso redor. Era assim também na era da igreja primitiva. Existem nomes comuns que se encontravam facilmente. E o nome, por exemplo, de Judas é um nome que vários homens tinham esse nome, né? Tinham sido batizados por seus pais no nascimento com o nome de Judas. Então não existia só o Judas Iscariotes, né, que traiu Jesus, mas o próprio irmão de Jesus, filho de Maria e de José, também chamava Judas. E é esse que escreve essa carta agora que a gente vai ler e que eu gostaria que você prestasse bastante atenção, porque eu vou ler ela inteira, tá? É uma carta de 25 versículos, né? Só 25 versículos, então por isso que eu vou ler ela inteira, para que a gente entenda o enredo da carta e a gente entenda o que Judas está escrevendo para nós nesse momento. Judas está no ano mais ou menos 67, aqui junto com Pedro, tá bom? E é nessa época que Judas escreve essa carta para nós. Vamos lá. Judas, servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago, aos que foram chamados, amados por Deus Pai e guardados por Jesus Cristo. Misericórdia, paz e amor lhes sejam multiplicados. Amados, embora estivesse muito ansioso por lhes escrever acerca da salvação que compartilhamos, senti que era necessário escrever-lhes insistindo que batalhassem pela fé de uma vez por todas, confiadas aos santos. Pois certos homens, cuja condenação já estava sentenciada há muito tempo, infiltraram-se dissimuladamente no meio de vocês. Estes são ímpios e transformam a graça de nosso Deus em libertinagem e negam Jesus Cristo, nosso único soberano e Senhor. Embora vocês já tenham conhecimento de tudo isso, quero lembrar-lhes que o Senhor libertou um povo do Egito, mas posteriormente destruiu os que não creram. E quanto aos anjos que não conservaram suas posições de autoridade, mas abandonaram sua própria morada, ele os tem guardado em trevas, presos com correntes eternas para o juízo do grande dia. De modo semelhante a este, Sodoma e Gomorra e as cidades em redor se entregaram à imoralidade e a relações sexuais antinaturais. Estando sob o castigo do fogo eterno, elas servem de exemplo. Da mesma forma, estes sonhadores contaminam o próprio corpo, rejeitam as autoridades e difamam os seres celestiais. Contudo, nem mesmo o arcanjo Miguel, quando estava disputando com o diabo acerca do corpo de Moisés, ousou fazer acusação injuriosa contra ele, mas disse:
o Senhor o repreenda. Todavia, esses tais difamam tudo o que não entendem, e as coisas que entendem por instinto, como animais irracionais, nessas mesmas coisas se corrompem. Ai deles, pois seguiram o caminho de Caim, buscando lucro, caíram no erro de Balaão e foram destruídos na rebelião de Corá. Esses homens são rochas submersas nas festas de fraternidade que vocês fazem, comendo com vocês de maneira desonrosa. São pastores que só cuidam de si mesmos. São nuvens sem água, impelidas pelo vento. Árvores de outono sem frutos, 2 vezes mortas, arrancadas pela raiz. São ondas bravias do mar, espumando seus próprios atos vergonhosos. Estrelas errantes, para os quais estão reservados para sempre as mais densas trevas. Enoque, o 7º a partir de Adão, profetizou acerca deles: vejam, o Senhor vem com milhares de seus santos, para julgar a todos e convencer todos os ímpios a respeito de todos os atos de impiedade que eles cometeram impiamente, e acerca de todas as palavras insolentes que os pecadores ímpios falaram contra ele. Essas pessoas vivem se queixando, descontentes com a sua sorte, e seguem os seus próprios desejos impuros. São cheias de si e adulam os outros por interesse. Todavia, amados, lembrem-se do que foi predito pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo. Eles diziam a vocês: nos últimos tempos haverá zombadores que seguirão seus próprios desejos ímpios. Estes são os que causam divisões entre vocês, os quais seguem a tendência da sua própria alma e não têm o Espírito. Edifiquem-se, porém, amados, na santíssima fé que vocês têm, orando no Espírito Santo. Mantenham-se no amor de Deus, enquanto esperam que a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo os leve para a vida eterna. Tenham compaixão daqueles que duvidam. A outros salvem, arrebatando-os do fogo. A outros ainda mostrem misericórdia com temor, odiando até a roupa contaminada pela carne. Aquele que é poderoso para impedi-los de cair e para apresentá-los diante da sua glória sem mácula e com grande alegria, ao único Deus, nosso Salvador, sejam glória, majestade, poder e autoridade, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor, antes de todos os tempos, agora e para todo o sempre. Amém. Judas, então, era irmão de Jesus, irmão de Tiago também, que escreve o livro de Tiago, que a gente já leu, a gente vai ler, eu não lembro agora se a gente já passou pelo livro de Tiago, acho que não, né? Que a gente vai ler ainda o livro de Tiago, ou já lemos. Esses dois, então, são irmãos de Jesus por parte de Maria e de José, né? São filhos legítimos de José e de Maria. E seus irmãos, os irmãos de Jesus, eles se convertem provavelmente depois da morte de Jesus. Eles não se convertem durante o ministério de Jesus. Eles não acreditam, né, em Jesus como esse Messias. Mas a partir da morte e ressurreição, os irmãos de Jesus então se convertem também e se tornam discípulos dos discípulos. E aqui Judas deixa então uma carta de muito amor, de muito zelo, né, pelos irmãos que estão ali. Ele começa falando que ele estava ansioso por escrever para os irmãos a respeito da fé que eles compartilham, de ensinos, né, da palavra, ou de ensinos que poderiam abençoar a igreja. Mas ele diz: antes disso, eu decidi escrever para vocês a respeito de homens que deveriam estar presos, mas estão soltos aí, inflamando, que estão dissimuladamente, ele usa a palavra, no meio da igreja, fazendo com que a igreja seja então contaminada com líderes e pastores que cuidam somente de si mesmos, que não estão interessados na verdadeira piedade, na verdadeira comunhão, no verdadeiro ensino. E isso tem tudo a ver com o próprio Pedro estava escrevendo nessa segunda carta. Percebam que esse momento aqui do ano 67, muito provavelmente existia o mesmo espírito, né, agindo na igreja de maneira errada, né? Muito provavelmente os discípulos, os apóstolos estavam sentindo que a igreja estava caminhando para um lugar de desvio, para um lugar de erro, para um lugar de falta de entendimento da verdadeira palavra. E eles começam a alertar os irmãos.
E o mais interessante é que eles usam o termo nos últimos dias. Então, se aqueles dias não eram de verdade os últimos dias, porque os últimos dias ainda não chegaram de verdade, nós estamos dentro desse período dos últimos dias desde o nascimento de Jesus, mas eu acredito que os últimos dias mesmo, que Pedro está falando, que Judas está falando, que Jesus estava falando lá em Mateus 24 e 25, que Paulo falou diversas vezes, tem a ver com o período mais próximo da volta de Cristo. E nós acreditamos muito que essa é a última geração que nós estamos. Então, a probabilidade de nós estarmos justamente nesses últimos dias que esses discípulos de Jesus, que os apóstolos falam, que nós vamos ter falsos mestres, que nós vamos ter homens infiltrados no meio da igreja, que são pastores de si mesmos, que estão enganando o rebanho de Jesus, que estão levando o rebanho de Jesus a errar, nós podemos estar dentro desse contexto. Então, mais uma vez, mais um discípulo, mais um homem de Deus, deixa aqui para nós, inspirado pelo Espírito Santo, alertas de que nós estejamos fundamentados na nossa fé, na palavra, em Jesus Cristo, no conhecimento de Deus. Judas nos dá um conselho maravilhoso, e quem está comigo há mais tempo aqui no canal já sabe que eu falo sobre oração em línguas. Então, o versículo 20 de Judas é talvez o versículo base para muitos ensinos sobre o falar em línguas, né? Edifiquem-se, porém, amados, na santíssima fé que vocês têm, orando no Espírito Santo. Então, se existe uma maneira de nós irmos nos santificando na nossa fé, é orando no Espírito Santo, é deixando o Espírito Santo orar por nós. Se você ainda tem dúvidas sobre esse assunto, eu deixei uma sequência de 16 vídeos só falando sobre o falar em línguas, que é um livro do pastor Luciano Subirá, que eu gosto muito, que é sobre falar em línguas, esse livro. E a gente então fez esses vídeos baseado nesse livro, nós lemos todo esse livro juntos ali nos vídeos, e você então pode aprender um pouco mais do que a palavra de Deus diz sobre essa edificação no Espírito, né? Então eu aconselho muito vocês a darem uma olhada lá se vocês não assistiram. Mas se assistiram, continuem orando no Espírito Santo, continuem edificando o seu espírito, para que nesses últimos dias nós sejamos capazes de identificar esses falsos mestres, que nós sejamos capazes de identificar os falsos ensinos, que nós sejamos capazes de estar firmes mesmo diante de perseguição, mesmo diante de tribulação, mesmo diante de dificuldades, que a nossa vida esteja totalmente alicerçada na rocha que é Jesus Cristo, que nós não sejamos abalados por nada que é dessa terra, por homens, por enganos, né? Por situações externas, mas que o nosso espírito, que a nossa vida esteja totalmente pautada na presença, na palavra de Deus. Amém? Então terminamos aqui nossa leitura de hoje. Aqui, gente, também, só para posicionar vocês sobre o momento, Paulo é aprisionado novamente nesse ano de 67 depois de Cristo. Então, nesse momento, Paulo novamente é aprisionado, e Timóteo, né, vai receber a segunda carta, então, de Paulo, justamente porque Paulo percebe que são seus últimos dias na terra, né? Paulo percebe que algo ruim está para acontecer. E aí Paulo vai escrever, então, essa segunda carta a Timóteo, que é o que a gente vai ler amanhã, tá bom? E aí Paulo vai ser morto justamente entre o ano 67 e 68. Então amanhã a gente vai ler a segunda carta de Timóteo e a gente vai entender um pouquinho mais sobre o que Paulo então está ensinando a esse discípulo amado chamado Timóteo, e o que ele tem para nos ensinar também nessa carta que ele escreve a Timóteo. Amém, queridos? Deus abençoe, ótima noite aí para vocês. Estamos caminhando para os últimos textos da Bíblia esse ano. Depois de amanhã a gente já começa as cartas de João, 1º, 2º e 3º João, e em seguida a gente já começa Apocalipse. A gente tem poucos dias aí de leitura. Se Deus quiser, a gente vai estar terminando até antes do final do mês. E Deus tem sido muito bom, tem nos levado até aqui e vai continuar levando a gente aí em nome de Jesus, tá bom? Deus abençoe, ótima noite para vocês. E amanhã, se Deus quiser, a gente tá aqui de novo, tá bom?